Talvez você conheça bem essa sensação. Estar perdido em meio ao silêncio da vida, pedindo ao universo uma resposta, mas acreditando que ninguém escuta, que nada retorna. É uma dor discreta, que não se mostra aos olhos dos outros, mas que pesa dentro do peito. A cada prece silenciosa, a cada pensamento lançado ao infinito, nasce a dúvida. Será que o universo realmente me ouve? Será que existe uma resposta para mim? Esse vazio não é apenas ausência de sinais, é também a ferida da solidão existencial, o medo de estar caminhando sem direção. Carl Gustav Jung, com sua sensibilidade profunda, nos revelou algo essencial. A vida não se limita ao acaso. O que chamamos de coincidência é muitas vezes sincronicidade, uma ponte secreta entre o inconsciente e o universo. São sinais que não vêm do nada, mas da alma que dialoga em silêncio com a realidade. Esses encontros inesperados, essas repetições de símbolos e números, essas coincidências que tocam o coração, não são apenas caprichos do destino. São diálogos ocultos, respostas veladas que o universo sussurra através da vida. Bruce Lipton, trazendo a visão da biologia e da energia, mostrou que nossas crenças moldam diretamente a realidade que percebemos. A mente não é apenas um reflexo do mundo, mas um criador silencioso. Cada pensamento, cada emoção, altera a química do corpo e o campo energético ao redor. É como se o universo respondesse à música que tocamos dentro de nós. Se a melodia é de medo, as respostas se distorcem. Se é de confiança, o universo se afina com clareza. Neville Goddard acrescenta que a imaginação não é fantasia vazia. Ela é a ponte entre o invisível e o visível, entre o que sentimos em silêncio e o que aparece diante de nossos olhos. A vida responde não ao que pedimos com palavras, mas ao que sustentamos em imagens internas. A imaginação é um diálogo com o próprio universo, e cada cena que guardamos dentro do coração encontra ecos no mundo. A neurociência espiritual nos ajuda a entender esse mistério. Os sinais que vemos fora são espelhos da vibração interna. O universo não responde ao pedido feito apenas com a voz, mas aquilo que o corpo vibra, aquilo que a alma acredita. Não é tanto sobre pedir, é sobre ressoar. A vida não nos entrega aquilo que desejamos no desespero, mas aquilo que já estamos prontos para sustentar em frequência. E então surge a provocação silenciosa. E se o simples fato de você estar aqui agora, ouvindo estas palavras, já for a resposta que tanto buscava? E se não foi você que encontrou este vídeo, mas ele que encontrou você? Existe uma angústia que se repete em muitos corações, a de pedir sinais ao universo e sentir que não há resposta. Esse silêncio dói, parece abandono, parece indiferença. Surge a impressão de que há uma distância infinita entre nós e a vida, como se estivéssemos chamando alguém que nunca responde. É nesse vazio que a mente começa a duvidar, acreditando que talvez não exista nada além do acaso, que talvez estejamos sozinhos em meio ao imenso desconhecido. Mas Jung nos mostrou que os sinais não são meras coincidências, não são acidentes sem sentido. Eles são manifestações da psique em diálogo com a realidade, respostas do inconsciente que se materializam no mundo externo. A sincronicidade é justamente esse fenômeno em que algo dentro de nós encontra um reflexo fora de nós. O universo não nos fala em linguagem linear. Ele se expressa em símbolos, encontros inesperados, repetições que despertam uma sensação de significado profundo. O que muitas vezes nos impede de perceber é o bloqueio vibracional. Ficamos esperando que a resposta venha de fora, quando na verdade ela chega através do inconsciente. É como se estivéssemos olhando para o horizonte, pedindo um sinal grandioso, enquanto dentro de nós o universo já está sussurrando silenciosamente. A expectativa ansiosa gera um ruído que encobre a sutileza da resposta. A falha energética acontece quando tentamos controlar os sinais, forçar respostas, transformar cada detalhe em um oráculo imediato. Essa ansiedade cria distorções, porque o coração não consegue ouvir em meio ao barulho da pressa.
É como tentar observar o reflexo da lua em um lago agitado. Quanto mais agitamos a superfície, mais o reflexo se fragmenta. E então resta uma reflexão suave, mas necessária. Quantas vezes você ignorou pequenas respostas porque esperava algo grandioso? Quantas vezes o universo já lhe falou em silêncio, em sutilezas, mas o seu olhar estava fixo em fogos de artifício? Talvez a angústia de não ouvir não seja ausência de resposta, mas incapacidade de reconhecer o quanto a vida já está tentando falar com você. Há um engano sutil que muitos cometem: acreditar que qualquer coincidência é um sinal do universo. Essa interpretação apressada cria ilusões, expectativas irreais e até decepções. Nem tudo o que acontece de maneira inesperada é sincronicidade. Jung nos lembrava que o verdadeiro sinal traz consigo um sentido profundo, uma sensação de que algo dentro de nós se reconhece naquele acontecimento. Quando não há esse eco interno, o que temos pode ser apenas um acaso, um encontro sem significado real. Bruce Lipton explica que nossas crenças inconscientes filtram a percepção. Vemos o mundo não como ele é, mas como estamos programados para vê-lo. É como se cada crença fosse uma lente invisível, determinando quais experiências conseguimos enxergar e quais simplesmente ignoramos. Isso significa que não é qualquer acontecimento que se torna sinal, mas apenas aqueles que correspondem à frequência em que estamos vibrando. A neurociência espiritual aprofunda esse ponto ao falar do sistema de ativação reticular, uma rede de neurônios que seleciona os estímulos relevantes para nós. Ele funciona como um filtro atencional. Quando estamos vibrando em medo, ansiedade ou escassez, passamos a perceber apenas situações que confirmam esse estado. Quando nos alinhamos em confiança e gratidão, começamos a notar oportunidades e sinais que antes estavam invisíveis. O universo não muda de lugar. O que muda é a frequência com que conseguimos enxergá-lo. E aqui está a revelação. Não somos nós que encontramos sinais ao acaso. Somos nós que criamos dentro de nós as condições para que eles possam se revelar. O sinal não vem para quem pede de forma ansiosa, mas para quem vibra em sintonia com ele. Não é a vida que muda, é o olhar que desperta. Quantas vezes buscamos fora aquilo que só poderia se manifestar depois de uma mudança interna? Quantas vezes confundimos coincidência com sincronicidade, sem perceber que o universo responde apenas quando a alma está preparada para ouvir? Muitos acreditam que a resposta do universo sempre se manifesta em acontecimentos externos, como encontros inesperados, números repetidos ou coincidências marcantes. Mas a verdade, muitas vezes esquecida, é que o primeiro campo de manifestação é o corpo. O corpo é a antena do inconsciente, o espaço onde os sinais se tornam palpáveis antes mesmo de assumirem forma no mundo. É nele que o universo começa a falar, em sutis vibrações de bem-estar ou em desconfortos que insistimos em ignorar. Jung nos lembrou de que aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. Quando não escutamos os avisos internos, o corpo assume o papel de mensageiro. A fadiga sem explicação, a ansiedade constante, a sensação de aperto no peito, todos esses sinais são formas pelas quais o inconsciente se faz ouvir. Se não escutamos essa linguagem silenciosa, a vida se encarrega de nos mostrar em acontecimentos externos aquilo que recusamos a reconhecer por dentro. A neurociência mostra como emoções reprimidas alteram a bioquímica do organismo, modificam a percepção e até distorcem nossa leitura da realidade. O corpo registra o que a mente tenta esconder. Ele se torna um espelho vivo daquilo que precisamos transformar. Quando acumulamos ressentimentos, medos ou culpas, a química interna se ajusta a essas emoções e passamos a interpretar os sinais do mundo através de lentes embaçadas. Na espiritualidade prática, essa compreensão ganha forma simples. Quando o corpo se expande, quando sentimos leveza, tranquilidade e coerência, esse é o primeiro sim do universo. Quando há contração, peso ou desconforto persistente, o universo já está nos indicando que algo não está em alinhamento.
O sinal mais verdadeiro não vem de fora, mas desse templo silencioso que carregamos conosco a cada instante. O universo não começa a responder em coincidências externas, ele começa a responder em sensações internas. Antes de pedir sinais à vida, talvez o convite seja voltar-se para o corpo e perguntar: que resposta já está sendo sussurrada em mim? Quando pensamos em respostas do universo, a mente costuma imaginar acontecimentos grandiosos, espetaculares, quase cinematográficos. Mas a vida raramente fala assim. O universo, na maioria das vezes, responde em tons sutis, em pequenas interrupções que mudam o curso do dia, em atrasos que evitam um encontro doloroso, em pessoas que surgem inesperadamente e trazem exatamente a palavra que precisávamos ouvir. São sinais delicados, quase invisíveis, mas carregados de sentido. Bruce Lipton nos lembra que cada experiência é um processo de retroalimentação energética, um reflexo das crenças que carregamos no inconsciente. Nada acontece isolado. Cada encontro, cada desvio, é um feedback vibracional que nos mostra em que frequência estamos sustentando nossa vida. A sincronicidade não é apenas algo que nos acontece, mas também um espelho daquilo que já vibrava silenciosamente em nós. A pressa da mente, porém, tende a ignorar esses sinais. A ansiedade de interpretar tudo de forma imediata cria ruídos e nos afasta da percepção real. Muitas vezes a resposta estava em algo simples, um olhar que nos acalma, um contratempo que nos obriga a parar, um silêncio que nos convida a refletir. Mas o olhar apressado não soube reconhecer. O corpo, mais uma vez, se revela como chave para distinguir o verdadeiro sinal do mero ruído mental. Quando algo acontece e sentimos expansão, leveza ou serenidade, é como se o universo dissesse: aqui há coerência. Quando sentimos contração, peso ou desconforto, é como se a vida nos alertasse: este caminho não ressoa com sua verdade. Assim, o universo não grita, ele sussurra. E quase todos ignoram esses sussurros porque esperam trombetas. Mas a vida é feita de detalhes. O sinal mais verdadeiro, quase sempre, está escondido no simples, no cotidiano, no aparentemente pequeno. É nesse silêncio que a voz do universo se revela. O universo pode ser comparado a um lago. Quando a mente está agitada, a superfície da água se movimenta em ondas turbulentas e o reflexo se distorce. Quanto mais tentamos enxergar, mais embaçado o reflexo se torna. Mas quando a mente encontra calma, a superfície se aquieta e o lago se transforma em um espelho cristalino, capaz de refletir com nitidez até os detalhes mais sutis. Assim também é a vida. O que vemos fora é apenas o reflexo daquilo que acontece dentro. Carl Jung descreveu essa realidade dizendo que o mundo externo é o espelho do inconsciente. Não encontramos sinais desconectados de nós. Encontramos apenas aquilo que já existia em silêncio em nossa alma. Os acontecimentos não são mensagens de fora para dentro, mas diálogos que começam em nosso interior e se manifestam no tecido da realidade. Neville Goddard acrescenta uma chave essencial. A imaginação é a ponte entre o invisível e o visível. As imagens que sustentamos na mente não são fantasias isoladas, mas sementes plantadas no campo invisível da existência. Cada cena que repetimos internamente encontra ecos no mundo físico, moldando as experiências que reconhecemos como sinais. A vida responde não ao acaso, mas ao imaginário sustentado com emoção e fé. E então, a revelação final se torna clara. Quando um sinal chega até você, não é o universo começando a falar. É você, finalmente, aprendendo a ouvir. O universo nunca deixou de responder, nunca deixou de se expressar. Ele sempre esteve refletindo sua vibração, suas crenças, suas imagens internas. O que muda não é a presença dos sinais, mas a nossa capacidade de reconhecê-los com olhos mais calmos e coração mais desperto. Não existe acaso. O universo é um diálogo constante, mas não se expressa em palavras. Ele responde em vibração, em espelhos, em sutilezas. A forma como interpretamos os sinais não depende do mundo externo.
mas da música silenciosa que sustentamos dentro de nós. Se a vibração é de medo, as respostas parecem ameaçadoras. Se a vibração é de confiança, a vida devolve clareza. Bruce Lipton nos lembra que quando reprogramamos nossas crenças, reprogramamos também o tipo de sinais e oportunidades que atraímos. O filtro muda, e com ele mudam as possibilidades que conseguimos perceber. O universo não nos oferece sempre o mesmo cenário. Ele oferece o reflexo da nossa consciência. Joe Dispenza aprofunda essa compreensão ao mostrar que a coerência entre mente e coração gera um campo magnético capaz de organizar a realidade ao redor. Quando pensamentos e emoções caminham na mesma direção, criamos uma ordem vibracional que atrai sinais e experiências em sintonia com essa frequência. Não é magia, é sintonia. A metáfora final é simples e profunda. O universo não é um estranho que responde de fora, mas um espelho que devolve o que você se permite sentir. Ele não fala em códigos secretos, mas reflete aquilo que sua própria vibração já emite. E talvez reste apenas uma provocação delicada. E se a resposta que você tanto esperava já estivesse presente agora, no simples fato de estar ouvindo estas palavras?